Muito bem-vindos. A partir de agora estamos com o 15º programa de 45 minutos à Sporting e o tema central vai ser mercado, mercado e mais mercado. A menos que, e durante a tarde surgiram aí mais uns temazinhos, que há mais Sporting para além do futebol, neste caso do futebol masculino, e há uma final da taça no futebol feminino entre Sporting e Famalicão, no Jamor, no sábado, entre Sporting e Famalicão. Antes de irmos ao jogo do futebol feminino no Jamor, vamos então começar com o mercado. E por falar em mercado, o Ruben Amorim abordou esta questão na última conferência de imprensa do último jogo do Sporting e para além de ter dito que queria continuar, disse também aquilo que queria fazer durante as férias, que com o passado de uma semana provavelmente já não está de férias. Provavelmente já deve estar a chatear, entre aspas, e chatear é a palavra de Ruben Amorim, o diretor Hugo Viana. Acho que vou descansar 3 dias e depois já vou ter saudades disto. E vou passar muito tempo a ligar ao Viana, a controlar tudo. Vou fazer a minha parte, sou bastante chato. Portanto, vou preencher os meus dias com aproveitar a família, chatear o Viana e salvaguardar todas as saídas que possam haver para termos uma equipa competitiva no próximo ano. Saídas. Podem acontecer algumas. Diz-se que podem sair o Palhinha, o Mateus Nunes e tinha aqui apontado um outro nome que era o Tabata. Não se diz ainda não se sabe quais é que serão os possíveis destinos ou não de Palhinha e de Mateus Nunes. Fala-se que o Bruno Tabata pode voltar a ser interesse por parte do Al-Ali. Comigo já tenho os Nunos, Nuno Castro Trincão e Nuno Constantino. Eu vou lançar a pergunta e vocês vão debatendo entre vocês, como já é hábito entre vocês neste 45 minutos à Sporting. Temos as possíveis saídas de Palhinha, Bruno Tabata e também Mateus Nunes. Qual destes três, se não mesmo os três, mas qual destes três é que faria menos falta à equipa do Sporting? Nuno, queres começar? Posso começar? Boa noite, Nuno. Boa noite, Francisco. E um abraço a quem nos ouve. E saudações leoninas, como de costume. Essa pergunta tem uma resposta fácil, quer dizer que é evidente para mim, na minha opinião, o Tabata, embora eu acho que é o Tabata na medida em que não é um jogador do núcleo duro do Ruben Amorim e, por outro lado, não é um jogador muito utilizado nestes 2 anos que o Ruben Amorim está no Sporting. É nessa perspectiva que eu acho que a pergunta tem uma resposta fácil. Agora, a questão fundamental para mim não é se o Tabata sai ou não sai. A questão fundamental é quem sai, e temos de tomar sempre às saídas o facto do Sarabia nos ter deixado, era só o melhor jogador do Sporting, e ver quem é que vai entrar. A mim não me preocupa tanto. É evidente que no caso do Mateus Nunes e do Palhinha, eram os dois médios com que o Ruben Amorim jogou sempre, embora ultimamente o lugar tenha aparecido e muito bem. Portanto, essa situação de algum modo foi sendo precavida em termos de gestão do plantel e mesmo na parte esportiva pelo Ruben Amorim, e bem. Agora, quem é que vai entrar? Eu preferia saber, quer dizer, a mim não me faz muita diferença que os jogadores de Sporting saiam, desde que acham encaixes financeiros significativos, porque é assim que o Sporting vive em termos de gestão, não há outra forma de encarar. Quer dizer, se aparecerem umas dezenas de milhões, qualquer jogador do Sporting é transferível, e o resto quer dizer o contrário, quer dizer, não está a falar a verdade, porque estamos num mercado periférico, estamos num campeonato periférico, e não há qualquer tipo de dúvida em relação a isso.
Agora, como tenho vindo a dizer, ainda há bocado falava com o Nuno Constantino, em off, quer dizer, que plantel vamos ter quando começar a pré-época, né? As provas, não é? Porque o plantel tem que ser trabalhado e tenho a noção dos 11 titulares, o Sporting poderá não ter 3 ou 4. E isso é mexer muito na equipa, porque são 4 jogadores de terreno, portanto, são 40% da equipa que vai ao ar. O Ruben Amorim gosta das equipas muito trabalhadas nos seus esquemas táticos e, portanto, nós temos de chegar à pré-época com algumas certezas. Essa é a minha maior interrogação. Por outro lado, o Ruben Amorim, quer no Braga, quer nestes anos do Sporting, trabalhou sempre com plantéis de 11, 12 jogadores. E temos também falado aqui que encarar tantas competições e a juntar a isto a Liga dos Campeões com tão poucos jogadores, temos tido a sorte, também falámos há um bocado em off, do Sporting não ter tido lesões. O Sporting tem 3 ou 4 jogadores nos taleiros, com este número de jogadores disponíveis e da confiança do Ruben Amorim, que seria uma catástrofe. E o facto de não ter havido nas outras épocas, não podemos pensar que não vai haver nesta. Portanto, a minha dúvida em relação ao mercado do Sporting é muito mais. Os jogadores que estão para sair por 30, por 40 milhões, eu acho que o Sporting não pode dizer que não. Isso é um não assunto, na minha opinião. Não sei se vai sair um, se vão sair 2, se vão sair 3, se vão sair 4. Será dentro destes números. Depois há todos os jogadores sedentários que também custam um valor ao Sporting. E a minha maior preocupação não é a primeira nem a segunda, é a terceira. Que jogadores, e estou a falar de 7 ou 8 jogadores ou 9, para termos 15, 16 jogadores a competir pela posição, quem são esses jogadores? Esta é a pergunta que eu deixo. Constantino. Concordo contigo, como é lógico. Em primeiro lugar, boa noite a todo o auditório, Francisco e Nuno. Mais uma vez, boa noite. Eu acho que nós, além de perdermos o Sarabia, que é dado como adquirido, vamos perder o Slimani, também me parece um dado adquirido. Pois, nem falei muito. E, portanto, concordo contigo, destas 3 opções que o Francisco nos deu, Tabata, Palhinha, Mateus Nunes, perder o Tabata parece-me claramente aquela que menos irá influenciar o 11 que vai jogar, mas também é aquela que menos influencia as contas. Claro. E não esquecer que o Tabata nos custou 500 mil euros por 10% do passe, e segundo vem na imprensa, custou-nos mais 4 milhões e meio, os outros 40%. Então nós pagámos 5 milhões por metade do passe dele. Quando ele estava E o ligado que em se 5 fala milhões. aí, diz? Quando o passe seria 5 milhões, em perspectiva do primeiro negócio. Portanto, nós gastámos 5 milhões para ter 50% do passe. E os valores que se falam do Botafogo e do Al-Ahly andará entre os 20 e os 25 milhões de reais, o que dá qualquer coisa como 4 a 4 milhões e meio de euros. Sim. Que eu acredito ser pelo passe todo. Portanto, é uma venda, mas é uma venda que nós lá na contabilidade vamos ter que assumir como uma menos-valia. E, portanto, não sei se acrescenta muito. Parece-me a mim, entre o Palhinha e o Mateus Nunes, o Mateus Nunes tem mais mercado, até porque é um jogador mais novo e, portanto, há sempre um espectro maior de progressão. Não sei se o Palhinha, fruto da sua condição familiar, também vai ser... vai forçar muito ou vai querer fazer a sua saída. Não sei. Eu penso que o Palhinha, em relação a isso, ele está numa idade em que, se houver um contrato de Inglaterra, ele vai, independentemente da situação familiar. Isso não tenho muitas dúvidas. Ele já não tem 20 anos. Mas é um jogador que eu, por acaso, tenho muita pena, e nós sportinguistas temos, às vezes, pouca memória. Foi um tipo muito maltratado no Sporting. Foi um tipo que não nos virou as costas depois de Alcochete. Sim. Foi um tipo que a seguir foi mandado treinar para um Pinhal. É verdade. E ainda assim não deixou de dar o litro. E, portanto, é claramente daqueles jogadores que eu gostava que ficasse connosco e que criasse raízes e que fosse um exemplo para outras gerações. É um excelente rapaz e um excelente profissional. Nunca o viste em momentos em que foi encostado, em que andou a treinar no Braga, em que Nunca foi falou. encostado ao Braga durante 2 anos, nunca lhe ouviste uma entrevista a dizer mal do Sporting. E nós temos inúmeros casos de jogadores que saíram, foram emprestados, que
guardam rancores, e eu acho que isso é daquelas coisas que nós devíamos maximizar. E nós É muito somos bem maus formado. a fazer isso. Sim, E nós sim, somos sim. maus a fazer isso. Nós somos maus a valorizar a prata da casa. E depois valorizamos tipos que nos cuspiram em cima e que vamos buscar e que são os heróis. E isso é uma dúvida. Eu não entendo. Não entendo como é que a Central tratou tão mal o Nani quando ele voltou e trata tão bem jogadores como o Ilori. Não percebo. Mas isso, a Central há de ter as suas razões. Portanto, eu acho que o Palhinha eventualmente é um caso a não sair. Acho mais fácil o Mateus Nunes sair. É um tipo que tem mercado, é um tipo que já teve treinadores a falar bastante bem dele, treinadores conceituados, mas a par do Mateus Nunes, o que me preocupa é a saída do Porro. Esse sim, parece-me que tem um mercado internacional muito grande e terá, não tem, à luz dos últimos desenvolvimentos de mercado, uma cláusula tão proibitiva, não é? Não. Segundo sei, a cláusula do Porro são 45 milhões. Sim. Olhar próprio Real Madrid, por exemplo, deu agora por um central 80 ou 85 milhões esta semana. Não me parece uma cláusula proibitiva para alguém ir buscar um internacional espanhol para um clube espanhol. Não me parece proibitivo. E, portanto, parece-me mais fácil nós perdermos o Porro e o Mateus Nunes. Não tens referências na frente, perdes o Sarabia, concordo contigo. E como é que vamos resolver? E, não estou a considerar a saída do Zedal, ok? Essa, em princípio, já comatámos com a vinda deste central neerlandês. E, portanto, mas precisamos de reforçar. Já o ano passado se dizia que teríamos que reforçar o setor central, portanto, eu acho que continuamos a precisar. É muito interessante ver que o Sporting perdeu 2 centrais nos últimos 5 anos com um grande mercado. Perdemos um para o Granada e perdemos o Demiral, que hoje podiam ser, se calhar, os 2 centrais jovens da equipa do Sporting. Demiral, que vai assinar novamente por mais 20 e não sei quantos milhões, por mais uma equipa italiana. E perdemos por 3 milhões de euros. Foi o valor que o Sousa Sintra e os seus amigos venderam aos turcos. E isto às vezes nós, sportinguistas, não falamos. E é importante recordar estes bons negócios, estes maus negócios que nós fazemos. Porque podíamos ter alguns esteios e algumas soluções. Vi hoje no jornal, não sei se é verdade, que o nosso guarda-redes suplente, Virgínia, não, mas a cláusula dele eram 5 milhões de euros. Quando nós vendemos o guarda-redes titular, ou na altura já não era titular, mas tinha sido titular pelo menos durante uma época, por menos de 5. Portanto, tu trocas, para eu entender, tu trocas 2 jogadores, um que é titular e com provas dadas, por um que não é titular em nenhuma equipa por onde passou. Verdade. Eu não percebo. Mas é na esperança de que, em vez de gastarmos 5, gastarmos 3 e já era um bom negócio. Portanto, precisas de um guarda-redes, vais precisar, eventualmente, de um central novo, vais precisar de um tipo para levar bola como levava o Sarabia, vais precisar de um lateral para substituir o Porro, vais precisar de alguém para substituir o Mateus Nunes, vais precisar de alguém para fazer o lugar do Paulinho. É muita gente. Assim, só na primeira leva, precisas disto tudo. E há uma outra coisa, é que tu quando falas... É verdade, tens o Edwards que veio, que pode eventualmente substituir o Sarabia em algumas posições. Sim, mas tens de ter jogadores suplentes. Ou disputar o lugar. Tens de ter jogadores a disputar o lugar. Não? O problema é que tu ter jogadores a disputar um lugar é um bocadinho... Isto é uma faca, como diz o outro, é uma faca de 2 legumes, não é? Podemos escolher quais são os legumes, mas interessa-te ter jogadores todos do mesmo nível e tudo a concorrer pelo lugar e teres competição e teres pessoas a questionar as escolhas do treinador, ou interessa ter uma decalagem grande entre quem é o teu titular e quem é o teu número 2 para aquela posição, para não haver este questionamento. Mas é o que temos. E eu estava a dizer, e nós comentámos em off, a mim faz muita confusão que o treinador uma semana diga
que joga quem treina melhor, e disse-o várias vezes ao longo da época. Ele não marca, mas treina muito bem. Mas que diga que no início da época o Paulinho vai ser titular. Ainda nem começámos a treinar para esta época, para a próxima época, para a época de 22-23. Mas ele já sabe que ele vai treinar bem. E, portanto, este entre aspas, compadrio, pode ser uma explicação para a reação do Slimani. E eu acho que os jogadores estão lá para jogar e não estão lá para mandar bolas. Dito isto. E digo isto sempre. Disse isto na altura de Bruno Carvalho, digo isto na altura em que houve situações com outros jogadores e com o JJ. Bem ou mal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E portanto, no Slimani, a corda partiu para o lado mais fraco. E eu acho que é bom que assim seja, que é para eles todos perceberem que esta é a regra. Agora, eu não sei se é claro que esta é a regra para todos e que todos os jogadores do Sporting se regem pela mesma regra. Quando tu tens alguns que podem engordar 5 quilos a comer picanha durante o defeso e ainda assim sabem que vão ter lugar à sua espera. Pois não. Quer dizer, é uma situação que eu acho que é uma mensagem muito mais dirigida para o Paulinho perante o ano que ele passou e em termos desportivos a análise não é famosa, visto que ele é um homem de assistências e de golos e nem numa nem noutra é preponderante, do que propriamente para fora, porque sendo uma mensagem para fora, quer dizer, é um bocado complicado, porque tu estás a tentar contratar jogadores para aquela posição, sim, dizendo-lhes que eles já partem atrás. Pois, mas também posso ver por outro prisma, que é, quer dizer, não vamos contratar nenhum jogador muito bom. Quer dizer, isto há várias maneiras de... Mas isso eu já percebi, que para aquela posição especificamente não vem nenhuma vedeta. Nunca vais contratar ninguém muito bom porque pode ofuscar. E portanto vamos jogar com miúdos de 19 anos, 18 anos, 15 anos, o que for, para ninguém ofuscar e para poderem rodar. Mas a dúvida é se podemos encarar uma época em que estamos no pote 3 da Champions, que queremos ser campeões, que queremos ganhar a taça, que temos a taça da Liga, que tens um conjunto de competições com 10 jogadores. E era o que tu dizias, antes de vir o Slimani, antes de vir o Edwards, o teu banco era inexistente. O melhor jogador do banco, o mais consagrado, seria o Gaio. E era sempre o primeiro a entrar também. Que era o mais consagrado também. Até quando nós precisávamos de ganhar. Porque era o que tinha mais estatuto. Não? É normal, o estatuto também pesa um bocado no banco, não é? Também está o Manel Fernandes. Que, ao menos não nos envergonhava na televisão. E pronto, era o jogador com mais estatuto. Vamos ver, não sei. Lá os jogadores... mas isso, eu não sou treinador. E o treinador é que está lá para treinar e para escolher as equipas e para pôr. E já a semana passada ouvimos dizer que foi uma época... Agora, sim, quando a tua primeira opção, quando estás a perder um jogo, é meter os Gaio, para mim, treinador de bancada, ou às vezes de sofá, não entendo. E percebo que há que justificar e que os Gaio foi um jogador caro, para a idade que tinha, e pouco acrescenta. Pronto. Mas isso é um bocadinho às vezes... E nisso, por acaso, eu não gostava nada do JJ, mas o JJ tinha uma coisa boa. O JJ podia dar 15, 20 milhões por um jogador e com a facilidade com que mandava alguém dar 15 ou 20 milhões por um jogador, também o metia no banco. Sim. E aquilo não lhe custava nada. Ele achava que não tinha nada a mostrar. Eu escolhi aquele jogador. Não deu para quê? Não calça. Mas ele custou 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões ao clube. E nós tivemos o Ruiz. Sim. O Ruiz, o Ruiz não, o argentino que agora andou pelo Boa Vista, salvo erro. O Alan Ruiz. Que custou 8 milhões de euros e que pouco calçou. E ele não teve nenhum pejo em dizer assim, custou isto, mas não joga. Sim. Mas o Ruben, eu acho que
Pá, eu só a minha preocupação neste momento, e como estavas a dizer há bocado, partindo do princípio que é a tua sensibilidade, que sai o Povo e o Mateus Nunes, na minha opinião, pondo o Sarabia de parte, porque o Sarabia não é um jogador de esquema tático, nada, o Sarabia é um fora de série para o Campeonato Português. Esta é que é a verdade. Agora, tirando o Porro e o Mateus Nunes, para mim são os dois jogadores mais influentes no esquema tático do Ruben Amorim. Mas de longe, o Porro porque rasga tudo e faz aquele corredor 500 vezes ou 1000 se for preciso, e o Mateus Nunes porque é o jogador que mais espaços abre, que melhor passa e que até finaliza. Mas por Não isso é, é que eu também acho que são eles que vão sair. Eu só gostava que está fosse o bem, Ilori. Eu gostava claro, que fosse o Ilori. também eu. Mas isso dá cabo da equipa de Sporting, Nuno. A equipa como nós a conhecemos, tirando o Porro, o Mateus Nunes e o Sarabia, deixa de existir. Na Não, minha opinião, mas eu ao deixa de contrário, existir. ao contrário. Não, mas isso eu entendo e o Francisco fez bem em colocar aqui a frase. Que eu vou 3 dias de férias e depois volto, porque se eu deixo estes tipos soltos, quando Estou chegar não tramado. tenho ninguém. Eu não vos posso deixar soltos, portanto eu vou ter que estar em cima disto para garantir que quando chegar, pelo menos tenho cá alguns para jogar a bola comigo. Mas é muita gente, eu concordo contigo, é muita gente que tu tens de substituir. Ao contrário do que dissemos do que foi dito a semana passada, eu não acho que nós nademos em dinheiro, Isso é uma não evidência. nadamos. Aliás, basta ver as contas dos últimos anos. É verdade que já tens algum dinheiro para encaixar este ano, com a venda do Nuno Mendes, com a entrada na Champions. É verdade que tens um conjunto de dinheiro que está assegurado, mas que eu acho que não chega. Não chega até para fazer a compra das VMOX e de outras coisas e de tu começares, pelo menos, a tentar recuperar alguns dos adiantamentos de contratos com parceiros que tiveste, não é? Nomeadamente receitas televisivas, porque a mim continua a fazer muita confusão. Mas isso é como dizia o Sócrates, não o jogador, nem o filósofo, mas o político. Isto da dívida não é para pagar, é para ir rolando. Mas a mim faz muita confusão que as direções possam, não haja um teto até ao qual eles possam antecipar receita ou contrair dívida. A mim Sim, faz sim. muita confusão. E sempre Sim, me sim. fez. Quer dizer, eu vou gastar. Quem vier, que feche a porta. Depois quem vem, recebe aquilo tudo escancarado e sem já nada. E tem que E dizer, volta olha, a fazer o mesmo. não, ou não tem para fazer, e depois os resultados são maus com aquele presidente, e depois a malta toda diz: então, mas este gajo é um bostas. Isto para não ser igual ao Milhazes, que agora está na moda. Este tipo não tem resultados nenhuns e a equipa é cada vez pior, está bem, mas é que a conta algum dia tem que ser fechado, não é? Portanto, eu defendo que devia haver um limite ao endividamento e um limite à antecipação Ao da receita. gastar por conta, claro. É porque senão estás só a adiar um problema, não é? Quando lá chegares, então, mas e as receitas da bilheteira e as receitas a gente já queimou isso tudo para os próximos 3 ou 4 anos. Então eu vou trabalhar com o quê? Com boa vontade. E portanto defendo isso para esta direção e para todas as Sim, direções. sim. Mas sim, preocupa-me. E não me preocupa. Uma coisa me deixa feliz. É há menos imprensa sobre eventuais contratações. Não é mau sinal. Não, não é, não é, não é. Claro, é Há bom anos sinal. atrás, a esta altura, já tínhamos comprado para aí 20. Mas eu acho que também tem a ver com o facto, ainda há bocado falaste no JJ, o Ruben Amorim faz conta que o Sporting precisa de 7 ou 8 jogadores, nunca iria comprar 16. Isto do que eu conheço o Ruben Amorim. Portanto, o Ruben Amorim nunca vai comprar muitos jogadores. Não indo comprar muitos jogadores, isto é o que eu acho, há menos estrilho em termos da comunicação social, não é? Como agora no Mas Benfica, a que vão comprar 20 comunicação jogadores. social também não tem nada para vender e, portanto, precisa de fazer estrilho mesmo que aquilo nunca aconteça, não é? Claro, 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 Portanto, a semana passada era o Cristiano Ronaldo. claro. Mas a verdade é que tem sido bastante mais calmo. Sim, Mas eu também acho que a posição é o Sporting só pode abordar as compras depois de ter assegurado as vendas.
Sim, é verdade. Portanto, antes de saber se o Mateus Nunes sai, se o Palhinha sai, se o Porro sai, se o Tabata sai, precisas de assegurar isso, até para definir um bocadinho o teu target para ir para o mercado, não é? Claro. Eu estou a apontar para jovens jogadores para gastar até 5 milhões, que não gastamos quase nunca, não é? Ou eu estou a apontar para ir buscar jogadores a 15, 20 milhões. Eu acho que essa segunda não acredito. Não, mas essa Eu não segunda acredito. tem sido os últimos anos. Foi o Pois, que tu mas, deste pelo Paulinho, foi o que tu deste pelo Vinagre, mas é que este ano são o Nuno muitos, Nuno. Santos. Mas são Diz? muitos jogadores, mas precisas de muitos jogadores este ano. Tu nunca levaste um desfalque de 3 ou 4 titulares. Não, é Percebes? verdade. Portanto, Não, é verdade. essa é Eu a acho que são questão. muitos jogadores e tu vais precisar. Agora, a dúvida é, ele consegue adaptar a prata da casa e apostar em jogadores como o Bragança? Pá, nunca foi aposta. A verdade é que nunca foi O aposta. problema é que tem pouco jogo, não é? Não é isso. E quando começarem a jogar, quem é que tu tens no banco? Pois, não tens ninguém. É verdade, na seleção de 17 tens imensos jogadores. Pá, mas 17 é um São muito, bocadinho curto para jogar um campeonato. são Não muito quer dizer poucos. que não possas ter um Essugo de vez em quando. Mas não vão Eu ser todos. acho que este ano vamos ter, se calhar, 1, 2, 3 jogadores por empréstimo, com mais qualidade. Eu acho que pode acontecer isso. Porque, Falar em É empréstimo, verdade, eu percebo isso, mas isso não responde ao teu modelo de negócio. não, zero. Zero. Mas é que o problema das equipas portuguesas é a questão da competitividade e do modelo de negócio, não é? Que é sempre a velha questão. E nós, neste momento, temos muitos jogadores miúdos com muito potencial, mas não temos muitos miúdos rodados no plantel principal, percebes? A questão é essa, não é? Sim, Uma coisa tem potencial, outra coisa tem jogado. não, São eles coisas teriam diferentes. muitos jogadores. É isso, eles teriam muitos jogadores. Sim, mas não tem jogo, Ainda não não, houve uma consequência. claro, Nem não os tem jogo. Teves, que foi lateral e que jogou na Champions e não sei o quê. Sim, E agora fala-se que poderá ir para o Braga rodar. claro, Que é uma coisa que me faz alguma confusão, eu percebo. E no caso do Palhinha correu muito bem. exato. Mas emprestar jogadores a uma equipa que regularmente nos causa alguns problemas, eu tenho alguma dificuldade em entender. Sim, sim. E a dúvida é se nós não temos capacidade, a nossa estrutura, de os colocar noutros campeonatos. Bem, estou à vontade, porque não. Pá, estou-me a lembrar do William Carvalho, Sim, sim. que andou pelo Cercle Bruges. Pá, nós não temos possibilidade de os colocar nesses campeonatos em vez de estar a fortalecer equipas, Adversário. entre aspas, Concorrente. concorrentes. Sim, sim. Pá, não sei. E se venderes um pouco, ainda é mais esquisita essa questão do Gonçalo Esteves, não é? Não, mas é que eu acho, é isso. Eu acho que o Porro, eu acho que o Gonçalo Esteves também não. Ou seja, está tudo um bocadinho agarrado. Nem as segundas saídas se podem concretizar sem tu ter. Porque imagina, emprestas o Gonçalo Esteves, vendes o Porro, precisas mesmo de recortar. E já são 2. Mas é que se não tiveres, se só sair o Porro e tiver estes dois, olha, a coisa vai, tem que se fazer assim. E é menos uma posição que se calhar tens que fazer. E vais ter que dar minutos aos Esteves. Sim, sim. Uma coisa que eu entendo mais. Agora, não podes resolver o dossiê Esteves sem teres a certeza se o Porro fica ou não. Com certeza. E eu, eu tenho para mim que acho que nem o Mateus Nunes nem o Porro vão ficar no vão ficar na equipa. Eu sei, estes 3. Diz, Francisco. Ias falar, Francisco? ia para dizer que o Sporting, porque estavam a falar dos emprestados que saíram emprestados, portanto, alguns certamente que voltarão e muito provavelmente terão o mesmo destino que será serem emprestados outra vez, como são o caso de empréstimos nacionais. O mais badalado de todos é o Tiago Ilori. Ainda há Rafael Camacho, Luís Felipe, Eduardo Quaresma, defesa central, Felipe Xabi,
Pedro Mendes, Pedro Marques, já não falo do Bruno Paz porque foi vendido. Ainda Vendido? há- Não foi vendido. Não foi vendido. Acabou o contrato e nós entregamos. E ele foi sozinho. Se não ganhámos. Né? exato. Não ganhamos nada. Para vender é quando pelo menos entravam no teu caixa. Ali não entrou nada. Ele tinha mais um ano de contrato, segundo li. Anulamos o contrato e ele assinou pelos turcos. Exato, exatamente. Ainda há Desculpa. Anthony Walker, Bruno Tavares e Rodrigo Rego. A maior parte destes jogadores estiveram emprestados a equipas da segunda divisão, fora o Tiago Ilori, que esteve no Boa Vista, o Rafael Camacho na Bessade, o Luís Felipe no Santa Clara, o Eduardo Quaresma no Tondela e o Pedro Marques no Famalicão. Boa. Isto a nível nacional, porque depois há os internacionais. O Nuno Mendes, enfim, já nem entra nestas foi? contas, porque já foi. Ainda há o Eduardo Henrique, que foi emprestado ao Al Raed. Ainda há o Rodrigo Batalha, ao Mallorca. O Joelson Fernandes, ao Basileia. Mas este tem empréstimo válido até junho do ano que vem, podendo ser interrompido portanto, ainda este mês, com o Basileia a ter uma opção de compra e o Sporting a manter a opção de uma recompra futura. Há o caso do Sporar, que está emprestado, ou esteve emprestado ao Middlesbrough, mais o Gonzalo Plata e o Idrissa Timbiá. A minha pergunta é: algum Não, destes eu acho que tu não falaste do Giovanni, que andou pela Itália, e não falaste do Renan Ribeiro, que está a treinar sozinho. não, esse por acaso não aparece aqui. Mas ainda há o Jenny Catamo, que esteve emprestado ao Vitória. Epá, está bem, mas espera aí, eu a mim preocupa-me, eu vou-te dizer, eu percebo que são muitos, mas tu tens aí jogadores que para a folha salarial do Sporting não devem contar. Devem contar. Por muito estranho que isto pareça, o Jenny Catano não me conta para a folha salarial, não é? O Ilori ou o Renan Ribeiro limpam 10 desses nomes no mês. E portanto não acho que seja por aí. Acho que são escalas diferentes e temos problemas diferentes. Alguns deles vão continuar a rodar. Outros é mais complicado. O Renan Ribeiro agora mudou de empresário, agora é o Deco. E portanto pode ser que queira relançar a sua carreira, já se fala de ir para o Brasil. A somar a esse, que não foi emprestado, mas que é um tema para o Sporting resolver, ainda temos o Slimani. Por um lado os turcos estão interessados, mas por outro lado os árabes têm mais dinheiro. E portanto sim, há muito jogador para colocar, há muito trabalho para... Ou Viana. Pois é. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Mas pode ser que ele esteja entretido com estes e não pense no porro. Eu não acredito. Não, é como tu dizes, Nuno. Isto a questão aqui, quando falas nesses jogadores todos, Francisco, aqui o tema é o que é que isso pesa na folha salarial do Sporting. Esse é o tema determinante. E há casos. Eu acho que é a lei de Pareto, não é, Nuno? É aquela coisa, 20% desses jogadores representam 80% dessa folha. Portanto, aqui a questão é essa, é ver o que é que se tem que resolver de facto. E nada mais, não é? Porque depois isto, aliás, é um problema transversal a todos os clubes e se calhar em todo o mundo, não sei. Mas é claro que é, porque tu tens um conjunto de jogadores e todos os anos tu tens um ano a chegar ao final dos juniores. E tu tens que calhar ali dos 10 daquele ano, tens 5 ou 6 que tu achas que têm potencial. tens de fazer contratos. E portanto tu vais fazer contrato com todos. Mas são se calhar jogadores que têm ordenados muito, muito baixos. Sim, tenho certeza. Não são esses que fazem a moça. O que fazem moça são os jogadores. Como o Bataglia. Quanto é que pagaste ao Bataglia para ele voltar? Não me lembro, mas sei que foi muita massa.
Quanto é que pagaste ao Renan Ribeiro depois dele nos ter dado uma taça da Liga, os penaltis? Exatamente. Renovaste o contrato, pá, e deste-lhe condições, provavelmente. Pá, quanto é que deste ao Bruno Camacho? E este é um dos exemplos, jogadores que não saíram a bem do Sporting, mas depois nós fomos buscar logo a seguir. Claro. Pá, é uma coisa que a mim me faz muita confusão. Faz muita confusão. Já dos tempos que o Caneira também saiu para ir treinar para o Chelsea, lá o que foi, e depois fomos buscá-lo. Jogadores que saem a mal com o clube não deviam voltar. Até para ser um exemplo. Sim, por isso. Mas isso é a minha opinião. É E, muito portanto, bem. tens aqui um conjunto de jogadores. Pá, esta semana falava-se, e eu espero, gostava imenso, mas só pode ser uma brincadeira, irmos buscar o Bas Dost. Eu também não consigo perceber. Não consigo perceber. Há 2 anos não servia. E agora, eu percebo que há 2 anos custava 6 milhões por época. Mas entre o que gastaste no Sporar e no Paulinho, Claro. entre contratação e salários, Tinha lá ficado o se calhar Asbel. pagava-te os 3 e nenhum deles tem mercado para ser vendido. Claro. Portanto, entre salários e contratação, se calhar vai-te custar uns 30 milhões de euros. Se Mas eu calhar acho que este exercício que pagava estamos, 3 ou 4 anos de base dost. mas este exercício que estamos aqui a fazer não tem resolução nunca, porque daqui a 10 anos vai ser igual. Quer dizer, é futebol isto. Nós nunca vamos ter, porque o que nós estamos a falar é de gestão. Não é? E no futebol, do que eu aprendi é que a gestão é uma coisa muito secundária, porque tu numa empresa, em Não, qualquer lugar, porque os adeptos também não querem saber da gestão. claro, tal Concordo e qual, totalmente era aí que eu contigo. ia chegar. É que tu, numa outra área qualquer, tu tens acionistas, tens uma série de questões, tens empresas cotadas em bolsa, como aliás também está o futebol, e tu tens de dar respostas às pessoas. O Mas é futebol, que tipicamente os acionistas, e eu concordo contigo 100%, até porque no futebol os acionistas têm sempre outros interesses. esse é o E, problema. portanto, também não têm interesse em questionar a gestão das próprias SADs. Claro, por isso isto nunca vai ter resolução. O Sporting fez com os angolanos a compra do Bruno Paulista. Esse é o problema. Mas como? Vinha do Desportivo comprado no Brasil, interposto angolano do Desportivo de Cala. E porque é que nunca tiveste, porque é que não tens nenhum acionista de referência da SAD a colocar questões? Claro. Pá, se metes 5 ou 6 milhões num sítio, estás à espera de dividendos, não é? Estás à espera de alguma coisa, de uma valorização patrimonial das tuas ações. Com certeza. Pá, quem são os principais acionistas do Sporting, além do Sporting? Nunca se questionaram sobre isso. Claro. E essa é a dúvida, e eu percebo. E o modelo tem que ser um modelo de tu falhares menos contratações. Epá, e de eventualmente seres mais independente. Pá, vão dizer, epá, também isso é muito bonito na teoria, mas depois na prática tens 2 ou 3 empresários que controlam e se queres filé mignon também tens que levar casaparas. Esse é que é o tema, não é? Os jogadores têm Certo? circular, os jogadores não podem estar desempregados, os jogadores têm que ganhar um salário anual. Quer dizer, e eu acho que isso não vai ser resolvido nos próximos tempos. Vai ser sempre. Porque o futebol, no fundo, o que é que conta? A gestão é uma coisa secundária, o número de jogadores que o clube tem é uma coisa secundária. O que conta é tu teres um plantel competitivo, 23, 24 jogadores de qualidade, em que tu consigas fazer, nomeadamente no Campeonato Português, consigas fazer bons encaixes, quer com a formação, quer com aqueles jogadores que tu descobres. Isto é a gestão dos clubes portugueses. Agora, quando tudo isto cai por terra, quando tu não és competitivo, e nós do Sporting estamos mais que habituados a isso, não é? Quer dizer, sempre gastávamos dinheiro, sempre comprávamos Mas eu vou-te dizer um exemplo. e Pá, nunca e depois ganhávamos. nem quero entrar muito neste tema, mas a verdade é que em anos em que não foste tão competitivo assim, em que não foste campeão nunca, conseguiste
E a malta não gosta disto. Mas o mandato do Nuno de Carvalho, se somares os resultados todos, conseguiu ser positivo. Sim, só tenho dúvida nenhuma. Aliás, é a primeira vez que o Sporting, nos últimos anos largos, consegue vender jogadores caros. Mas isso, largos. Não, e caros, e em que não pagas rios de dinheiro pós vender. Sim. Porque não adianta É, tu venderes e tens que pagar a 2 empresários para os claro. vender. Claro. Não, mas isso Não é? concordo contigo. No tempo do Nuno Carvalho, é E, onde portanto, entrou mais dinheiro no Sporting, isso não tenho dúvida. E, portanto, eu concordo contigo, pois o mundo do futebol não gostava muito da personagem. Era um Eu outsider. compreendo. Era um outsider, se calhar não participava em muitos destes esquemas. Depois, se a coisa se perdeu, se não se perdeu, nem quero entrar por aí. A verdade é, contas aprovadas, auditadas e auditorias forenses e não sei o quê, e o que é que sou? Nada. E se havia gente que havia de querer linchar, era tudo isto. E a verdade é que nunca deu nada. A verdade é que foi provado que há um modelo, gosto ou não se gosta, foi provado que financeiramente e do ponto de vista de gestão há um modelo que funciona. A dúvida é, percebo que não é muito simpático ir contra este modelo, porque também não queres ter a tua cara no Correio da Manhã todas as semanas. Sim, Portanto, sim, o futebol está feito para a malta fazer estes programas, os adeptos irem ao estádio, mas eu vou-te dizer o que é que me preocupa. Ainda hoje, por acaso, estava a pensar nisso por causa da questão do número de adeptos que tens nos estádios, e é verdade, com o Covid e tudo mais. Quer no estádio, quer no pavilhão. O facto de tu teres, e eu lembro-me bem, quando nós passámos 18 anos sem ser campeões, que muitas vezes nos jogos havia uma bancada cheia e as outras vazias, ou muito vazias. Sim. E esses tu afastaste. O Roquete disse aqui no outro dia que acha muito bem que tenham sido afastados liminarmente. O problema é, se a bola começa a não entrar, Sim. quem é que em dezembro vai à bola à segunda-feira às 9 da noite? Vou chover. Sim. E isso, nós sempre tivemos 10 anos, 12 anos sem ganhar e tinhas sempre a casa muito bem composta. Não é a malta da Central. A malta da Central que assobia cada vez que vê um foguete, o dia que tiver frio e tiver o rabinho molhado, não aparece. E, portanto, Mas isso é uma evidência. Isso aí não. Aliás, tu vais hoje ao pavilhão João Rocha, e vês, nem nos jogos críticos não tens a moldura humana, não tens a atmosfera que tinhas há 2 anos ou há 3 anos atrás. Não, porque afastaste o seja, tu no fundo afastaste o povo, a base popular do Sporting. Foi afastada, não é? O tema passa muito por aí. Ficaste com uma elite. Mas o Sporting foi um clube complicado, não é? Um clube elitista desde a sua fundação. Depois é um clube que teve montes de desvios em relação à sua origem. Tornou-se num clube popular com o desenrolar dos anos. E hoje é um clube à procura de um destino e de um rumo. Porque, sendo um grande clube de Portugal, é um clube que tem muitas fações, tem muitos anticorpos. Eu conheço milhares de sportinguistas que eu vi torcer pelas derrotas do Sporting, nesta ou naquela fase. Isto é muito difícil tu gerires, agora passando do clube para uma empresa, é muito difícil gerir uma empresa em que os próprios funcionários ou colaboradores estão a tentar destruir a empresa. Noutra área não conseguias. O futebol é sui generis. Por isto, agora, esta é a história do Sporting. O Sporting é uma equipa. Eu percebo o Benfica, percebo o Vitória de Guimarães, percebo o Vitória de Setúbal, percebo o Porto especialmente. O Sporting é uma equipa que tens alguma dificuldade em percebê-la. E nós somos do Sporting, temos de ter isto, nas nossas análises, tens de ter isto por base, porque é um facto. Tu não consegues manter isto nem Eu com hoje dou por mim a discutir mais com sportinguistas do que com pessoas de outros clubes. Até porque tenho alguma dificuldade em encontrar algum benfiquista que se consiga separar do que foram os últimos anos. E, portanto, logo aí tenho alguma dificuldade em ter uma conversa normal e sana com alguém. Claro. Que acha que tudo é normal e que o Rui Costa, afinal, agora é o paladino da verdade e que não sabia de nada, andava lá. A verdade é que desde que aquele jogador, como é que era, o Paulo Gonçalves,
Aquele jogador do Benfica foi Ponta afastado. blanca. Porque acho que era o ponta de lança, ele foi emprestado, pá, custo zero, não sei, que aquilo está pelas ruas da amargura. Esse sim era um playmaker. Sim. Não era o Sarabia, não era o Cebolinha, não era ninguém. Era um playmaker. E esse é que fazem falta às equipas em Portugal. Mas para além disso, falando só da base de apoio e da questão das pessoas que seguem o Sporting não tem essa base que o Benfica e que o Porto têm. Não, Por mas isto ou eu por digo-te uma aquilo. coisa, eu acho que ainda devia ser mais motivo de estudo, porque é uma coisa muito estranha. E eu tive em Alvalade e fiz a Avenida quando o Sporting foi campeão. A quantidade de miúdos, pai, não é miúdos com 4, 5 anos, também lá havia, que é fácil, estão a começar a ter consciência do que é o futebol Não e o percebem, Sporting claro. está na frente. É Esses são facilmente fáceis. dito. Epá, eu conheço alguns Sportingistas que eu não entendo, mas que mentem aos filhos sobre os resultados do Sporting. O Sporting ganha Também eu. todas as semanas. Também Depois chegam à escola, sou enxovalhado. epá, mas não, isso eu não percebo aos pais, mas pronto. Mas não é isso. Aqui o tema é, o que eu acho extraordinário é miúdos com 13 anos, com 14 anos. É preciso uma resiliência Brutal. acima da média para ser deste clube. Sim. Mas o que é E fato isso, é que os há. não, há e há aos milhares. Não Mas sabes são que o poucos. futebol, mas sabes que o futebol tem muito a questão da família e dos pais. E do pai. Mas isso não faz tanto sentido quando tu depois dizes que os pais não são tantos milhões assim. Não, eu não digo que não sejam tantos milhões, serão. E Não, o que eu digo é que não são adeptos incondicionais do Sporting. São coisas diferentes. não, isso basta ir para a avenida para perceberes que havia lá malta que nunca pisou no estádio e É que isso é que de eu estou a dizer. circunstância. Nós temos Que muitos haverá, adeptos de que circunstância. haverá 2 milhões ou 2 milhões e tal, isso não tenho dúvida nenhuma de Não, que é a sportinguistas. malta que se lembra de coisa Claro. quando ganhamos a Taça da Liga. Isto E dá no para tu Benfica ver e no nas Porto redes não é assim, sociais. Nuno. Claro, mas no Benfica e no Porto não é assim. Epá, são Não, adeptos. tu tens muitos adeptos, pá, isto está a ter uma expressão que é, são tipo cometas. Claro. Há tipos que eu já sei que durante o ano inteiro não fazem nenhum post sobre o Sporting, não E comentam tu nada vês, sobre o Sporting. exatamente, vês isso. E que na Taça da Liga, Aparecem todos. pá, ganhamos, Claro, estamos todos de claro. parabéns. Mas isso tem a ver Isso é com o verdade. clube. O Sporting é um clube chique. Não, é verdade, mas a minha preocupação é, se nós temos aqui um momento mau, e Sim, nós sim, hoje é. não falamos, por acaso falhou-nos aqui, falámos do Mateus Nunes, falámos do Porro, falámos do Palhinha, mas não falámos da saída, ou da possível saída, ou da hipotética saída, ou da potencial saída do Ruben. Isso é E o fim essa do Sporting. sim, É o fim do Sporting neste eu momento. não acho que, eu não acho que nada seja o fim do Sporting. Nós já demonstramos uma resiliência acima da média, nós Sim, eu sobrevivemos. não digo o fim do Sporting em termos positivos, estou a dizer o do fim do Sporting ao dia de hoje. Tu Não, tens que começar durante um tudo período novo. vais passar as passas É do isso que eu Algarve, digo. Não é porque o eu, ao fim do contrário Sporting. de outros, acho que este, o Ruben, é um ponto fora da curva. Mas, claro, tens que arranjar um gajo para a comunicação, tens que arranjar um gajo que faça a ligação entre a direção e o futebol, pá, tens que arranjar para aí 10 gajos para substituir O o Ruben Amorim. scouting, tens que arranjar um presidente, tens Bom, que arranjar... tens que arranjar uma data de gente, não é? Quer dizer, eu digo o fim do Sporting, São mais do que os jogadores que nós há bocado dizíamos que íamos ter claro, que encontrar. É que não, para fica bem claro. substituir os jogadores precisas de 6 ou 8. Para substituir o Ruben precisas eventualmente de mais. Claro. É isso, eu quando digo fim do Sporting é ao dia de hoje, claro que o Sporting continuará sempre, mas se o Ruben Amorim amanhã disser que sai, o Sporting neste momento Não, e vale nós não zero. falámos disso, mas eu acho que é importante falar, Francisco, e estamos já aqui a picar os 49 minutos, mas acho que é muito importante falar. A minha dúvida é, e acho que alguém ontem comentava na televisão, para num zapping que eu estava a ver, é se o Ruben ou o treinador do Porto tem a coragem, se algum destes convites for verdadeiro, é se tem a coragem de dizer que não. É se a água passa 2 vezes debaixo da mesma ponte. Eu acho bastante razoável que algum destes tipos diga: eu não sei se isto vai voltar a passar. E, portanto, não sabendo se vai voltar a passar, eu vou entrar Isto é, nesta onda.
Mas tu vives num mundo de comunicação e de imagem. Tu nunca sabes se isto é um facto, se é a preparação de uma estratégia para o ano, por exemplo. Não, espera. Não, isso dou-te Haverá toda a disso. razão. Espera. Não acho que uma equipa como o Paris Saint-Germain vá agora procurar um treinador a prazo. Sim, sim. Também não acho. Não acho que vai procurar um treinador a prazo para um ano, para fazer a cama e preparar e para se deitar na cama e deixar a cama quentinha para o Ruben Amorim entrar. Portanto, a minha dúvida, até porque pode correr um risco, é o tipo ser campeão, ganhar a Claro. Champions e depois vão tirá-lo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Não, mas E a eu quando dúvida é digo se o Paris nós... Saint-Germain ou outra qualquer equipa, porque um treinador Certo. desconhecido que é falado para o Paris Saint-Germain é falado depois para o Manchester, para o Real Madrid, para o que Não, for. mas eu É nessa digo, perspectiva. eu ponho em patamares diferentes para um tipo como o Ruben Amorim. Já falámos aqui várias vezes que ele é um tipo novo, com 37 anos, é um tipo muito novo e tem uma carreira grande pela frente. É da idade do Uma Ronaldo. coisa é dizer assim, eu saio daqui para ir treinar o Wolverhampton, Sim, sim, sim. ou vou daqui e tenho um convite agora para ir treinar o Manchester. E é bom porque o Manchester tem treinador novo e, portanto, não é uma opção. Bom. Epá, é quantas pessoas são capazes de dizer que não a um convite que pode acontecer uma vez na vida. Por causa disso que tu dizes. Porque há um conjunto de fatores que muda e que afinal é para aquilo que até parecia estar bem encaminhado para não ser este ano e para ser para o ano que vem, já não é. Mas eu terei muitas dúvidas que esse convite exista de facto. Acho que é muito mais a preparação de uma carreira internacional. Isto é uma opinião. Não, isso eu também acho. É criar buzz com o nome dele Claro, e aparecer em acho, vários. Não, claro. isso eu também concordo. Depois Até, aparece Itália, aparece até, Espanha. Aparece até porque tu precisas, acho eu, para um clube deste, tu também precisas de um treinador com outro track record que se possa sim, impor perante os jogadores, não é? sim, sim, sim. Não é Sim, isso. É às tantas tens o quê? Tens o Ruben, o Mbappé, o Messi, sim, sim. o Neymar. Eu acho que isto é E eles nitidamente a dizem, preparação com um ano de antecedência da carreira, o lançamento da carreira internacional do Ruben Amorim, que irá ser preparada durante este ano, a partir de agora até ao próximo defesa. Isto é uma convicção pessoal. não, eu também acho. Eu só achei E que é devíamos falar inteligente, dela. e acho que é inteligente. Se for feita assim, acho que é inteligente. Pode estar a passar aqui em rodapé na televisão que o Porto está atrás do Sarabia. A sério. Não, mas espera lá, mas está o Porto e eu acho que está o Sporting. E o Sporting e A, muitas outras equipas. a dúvida pá, o Sarabia não está numa posição como o Casillas. Não, nem pensar. Tem 30 anos. E, portanto, não é isso, não tem. Portanto, pá, quer jogar, tem ambições Quer, maiores. quer Não faturar. é acabar a carreira, não é acabar a carreira num clube onde ganha e onde tem uma... Bom, Não é isso. Portanto, não, não acredito. Muito me surpreenderia se o Porto tivesse condições, não, quer não. financeiras, quer desportivas, Sim, sim, sim. para ir buscar o Sarabia. Sim, a não ser que uma equipa de portuguesa diga de antemão que quer-se ganhar a Champions League. Não Mas conheço nenhuma que eu nem quando ganharam, nunca o assumiram antes. estou a dizer. Nunca vi nenhuma equipa portuguesa dizer, Não é isso. E eu acho que no PSG ainda para mais há outra coisa, que eles primeiro têm que resolver o problema, é quem é que vai treinar esta rapaziada. mas também há hipóteses de ficar o Pochettino, já ouvi falar, não sei. Ontem falava-se do Zidane. O Zidane não vai. Acho que o Mbappé, que agora é um peso pesado, não é? Vê com bons olhos O a presidente. continuação do Pochettino. Não, o Mbappé, o jogador. Pensei que era o Mbappé o presidente. Vê, Porque o Mbappé vê, foi, como foi apresentado, ele ia estar na estratégia de escolha de toda a e ele gente vê com agora. bons olhos a questão da continuação do Pochettino, não é? Isso é um fator pesado, digamos assim. Sim, não dás 300 milhões por um jogador e mais 100 por época para Ele depois está dizer assim, calado. a quem é que tu queres? Então não, esse não vai ser. Vamos buscar o JJ. Foi um apontamento do humor, Francisco, para acabar. E vamos acabar. Para a semana vamos continuar a falar de mercado e para a semana provavelmente já haverá mais notícias, principalmente até porque parece
que o Sporting está prestes a contratar o médio do Santa Clara, o japonês Morita, mas pode ser que para a semana tenhamos novidades em relação ao nipónico, ao Tamagotchi cá do sítio. Meus amigos, foi um gosto. Para a semana a mais, 45 minutos a Sporting. Estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto.